Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Comecemos aqui com o versículo 26 do capítulo 8 da carta de Romanos, um versículo muito conhecido entre os cristãos. Outro sim, o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Veja, irmão, a própria palavra de Deus nos afirma que o Espírito Santo ora em nós, que o Espírito Santo entra em nós, está dentro de nós e provoca uma oração verdadeira e provoca a oração mais completa que possa haver em direção a Deus. Nós podemos pedir tudo o que vier ao nosso coração. Você pode pedir aquilo que a sua inteligência julga ser mais necessário, mas jamais aquilo que você julgar ser necessário será realmente o que você precisa. Somente o Espírito Santo sabe do que você precisa. E é justamente por saber que Ele mesmo ora em você as palavras inefáveis, que é esse dom das línguas, e se dirige a Deus orando através do seu aparelho vocal. Há palavras inefáveis, ou seja, incompreensíveis para você, mas que Deus compreende. Esse sim, nós estamos dizendo aqui sobre o começo de uma vida espiritual carismática. O dom de línguas é o primeiro dos carismas. Vamos mergulhar nisso hoje. É sobre o dom das línguas que nós vamos falar, gente, nesse vídeo e nos próximos 3 vídeos. Nós vamos falar sobre o dom da língua na vida dos santos, o efeito do dom da língua na nossa vida, os conceitos por detrás dela. E desde já nós queremos pedir para que o Espírito Santo derrame em nós o dom do entendimento. Convido você a ver esse vídeo para que você compreenda que o dom do entendimento é um dom do Espírito Santo para lhe auxiliar a captar a verdade, para auxiliar a captar aquilo que é verdadeiro. E a verdade liberta, irmãos. Nós devemos sempre lembrar disso. Comecemos com uma observação. Vai percebendo nesse versículo 26 que a palavra está escrita assim: o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Você percebe que não é as nossas fraquezas, é a nossa fraqueza. Que fraqueza é essa? Né? Que fraqueza é essa que está no singular, mas compete a todos? Porque se está falando a nossa, é minha e é sua também. É de todos nós. E esse Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. É comum essa fraqueza em você, como é em mim. E é sobre isso que nós queremos falar nesse vídeo. A vida humana se acercou de tantas coisas que impedem um relacionamento com Deus. Pecados, feridas, traumas, problemas nos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos. São tantas as causas que fazem a gente ter um relacionamento bom ou não com as pessoas. E muito semelhante a esse relacionamento que nós temos com as pessoas, também é com Deus. É interessante você perceber isso, né? Eu tenho um aluno que ele perdeu um filhinho, ele teve gêmeos, uma sobreviveu e o outro não. E ele ficou muito chateado com Deus. Um dia, conversando com ele, falei: e Deus, meu querido, eu falei o nome dele, né? Ele, não toca nesse assunto. Eu nem fui no enterro do meu filho, eu não gosto, porque eu acho que no meu filho tinha que estar comigo. E quando eu penso que Deus não quis assim, eu não gosto de pensar isso. Então foi uma injustiça comigo e ali eu me fechei. Olha só, isso é um trauma. É algo que acontece em nossa vida e que trava o relacionamento com Deus. Não deixa isso de ser uma fraqueza, não é? São tantos os motivos que findam relacionamentos. Vai pensando você, discussões em famílias,
né? São brigas, ciúme, contenda, gritaria. Você pode aí elencar diversas situações que fazem com que os relacionamentos se findam. Nunca mais vão ser os mesmos. Traição, egoísmo, mágoa, né? Por aí vai. Por que as pessoas se deixam de falar? Assim também é com Deus. Tudo isso que faz com que a gente deixe de falar, meus irmãos, com as pessoas, também é assim com Deus. Não é diferente. Então as pessoas vão ficando de mal com Deus da mesma maneira que ficam assim de mal com as pessoas. Eu me recordo daquele filme onde o garoto ficava tentando provar a existência de Deus para o professor, e o professor ali, não acreditando em Deus, tentava convencer a sala de que não, Deus não existe. Até que chega um momento que a discussão vai prosseguindo, vai indo, e aí acontece que chega uma hora que o professor começa a ficar áspero e começa a agredir, falar que Deus é injusto, que Deus tinha levado a mãe dele, que era cancerígena, e eu odeio Deus. E na hora que ele fala odiar Deus, aí o aluno interpele dizendo: como você pode odiar aquilo que não existe? Eu estou tentando recordar o nome do filme, se você lembrar, coloca aqui nos comentários para que outras pessoas possam ver. Mas o que eu queria dizer para vocês é esse relacionamento do professor que se rompeu por causa dele ter perdido a mãe dele e ter recorrido a Deus, mas Deus não curou a mãe dele. Quantas vezes nós também esperamos e criamos expectativas com as outras pessoas, quando não são correspondidas, eis que nós começamos a não querer mais falar com aquelas pessoas. Vai ser diferente com Deus? Não, não é diferente. Olha só o que diz Carisma na página 71. Nós que afastamos do Pai, ficamos mudos e surdos e não sabemos mais conversar com Deus sobre as nossas vidas. Não conseguimos deixar o canal aberto para que Deus nos fale. Nós que já não temos mais a simplicidade das palavras, dos sentimentos, que não conseguimos expor sincera e honestamente o que se passa no mais íntimo dos nossos corações, que não sabemos silenciar e adorar o Senhor. Olha só como aqui nós falamos de algumas coisas nessa frase que faz com que a gente não consiga nem mesmo falar com Deus. Não conseguimos adorar a Deus. Quantas vezes nós podemos presenciar isso nas igrejas? As pessoas não conseguem ficar em silêncio, não conseguem aquietar o coração para falar com Deus. São as nossas fraquezas. Nós não conseguimos mais dirigir a Deus conforme Ele merece. Às vezes nós não conseguimos fazer isso nem mesmo com as pessoas que convivem com nossa casa. A nossa doação para as pessoas, no sentido de escutar, de sentar para conversar, ela é muito devedora. Estamos cada vez mais vivendo num tempo onde o relacionamento humano vai passar por um desafio tão grande. Haja visto que as redes sociais estão cada vez mais predominantes na vida das pessoas, enquanto que o amigo, as pessoas que convivem comigo, não são alvo da minha atenção mais. Eu tenho que passar o tempo no celular olhando. Mas tem alguém ali querendo conversar comigo. Só um pouquinho, eu estou vendo um negócio aqui. E esse negócio que ele está falando, que só um pouquinho ele vai largar a mão, ele não larga a mão. E se nós não conseguimos dar atenção para as pessoas que convivem conosco, que trabalham conosco, quiçá Deus, que é alvo da nossa adoração e culto. E assim nós nos encontramos ante essa fraqueza que nos impede de ter um relacionamento com Deus. E nós falamos no último vídeo, por que é tão difícil orar? Eu convido você a dar uma olhada nesse vídeo. E nós vamos perceber que o Espírito Santo ele precisa ser o mestre da nossa oração, desbravando os caminhos da oração e do coração nosso. Para que nós nos voltemos a ter uma experiência viva e eficaz da presença de Deus em nosso meio. Para que possamos orar verdadeiramente, nós precisamos do Espírito Santo, porque a nossa fraqueza é grandiosa. De todas essas fraquezas, a que mais enfraquece o coração, meu irmão, e o relacionamento com Deus,
é o pecado. Eu não quero me estender aqui sobre o pecado. Eu convido você a ver uma playlist que eu vou deixar aqui para você perceber como esse pecado é uma fraqueza que realmente põe fim qualquer esperança que possamos ter de uma amizade com Deus. Tem muitas pessoas que não falam mais com Deus porque a sua vida hoje está no pecado, infelizmente. Como é necessário a esses corações voltar a Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia, buscar uma confissão, buscar um aconselhamento para experimentar a vida verdadeira que há em Jesus. Há pessoas que estão sofrendo há tanto tempo porque não tem Jesus em suas vidas, porque o amor de Deus não está presente em suas vidas. Não é à toa que São Pedro, ao receber o Espírito Santo juntamente com Nossa Senhora e os apóstolos, a primeira prerrogativa dele foi dizendo assim para aquelas pessoas: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso está lá em Atos 2, 37 a 39. Os apóstolos acabaram de receber o Espírito Santo, que oraram profundamente nele, e aquelas pessoas queriam ter essa experiência. Eu quero ter essa vida que vocês estão falando. E São Pedro já vai logo dizendo: se vocês querem, vocês têm que conhecer a pessoa de Jesus e arrepender, ou seja, voltar dessa vida do pecado, sair dela de uma vez por todas e colocar-se de volta no caminho do Senhor. Pedir a Jesus que venha te lavar. E aí então você vai receber esse Espírito Santo que nos cativa e nos impulsiona e ora em nós. E você percebe como é maravilhoso esse dom do Espírito Santo em nós. E que também é para você. Principalmente para você, meu irmão, que é batizado, que está me ouvindo hoje, que está com saudade de Deus e que está se pensando: por que eu estou tão triste assim? Porque eu não consigo ser feliz? Porque eu não consigo ser feliz? Você pergunta, e essa pergunta vem no seu coração há muito tempo. Você até tem dinheiro, você até tem acesso às coisas, mas você não tem acesso à alegria verdadeira. Porque somente o Senhor Jesus lhe perdoando e o Espírito Santo se apoderando do seu coração para acontecer verdadeiramente. O dom de línguas é esse dom que é um sinal visível na vida das pessoas de que o Espírito Santo está com você, está orando em você. É um sinal visível de que você está em comunhão com o Senhor Jesus. Que você está como aqueles apóstolos que seguiram à risca a ordem de Jesus. Fiquem aqui e orem, porque eu vou mandar um outro Paráclito e ele ficará eternamente convosco e vocês vão ser as minhas testemunhas. O Espírito Santo inaugura esse novo tempo em nossa vida. Tempo que outrora era no pecado, agora aceita Jesus e agora recebe o dom do Espírito Santo. Meu irmão, o dom das línguas é experimentado por aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Não é mérito de um ou de outro, é apenas corações que não estão querendo mais viver conforme o mundo dita as regras, mas são corações perseverantes na vida do Espírito Santo. O dom das línguas é o Espírito Santo a orar em nós. E se o Espírito Santo está em nós, então o pecado deve se retirar. Se o Espírito Santo não fica no coração que se abre ao pecado. Por isso que o pecado mortal, ele expulsa a caridade, ou seja, a presença de Deus, essa presença do Espírito Santo do coração. Corta o laço. Você vai ver isso no vídeo do pecado mortal. Convido você a ver. Então, quando você está abandonando essa vida do pecado, automaticamente você está abraçando a vida no Espírito Santo. E esse Espírito Santo, quando está em você, ele ora em você. Isso não é mérito dos santos. Isso é a ação normal de um coração que se abre ao Espírito Santo. Há pessoas que pensam que o dom das línguas é para os santos, mas é justamente o contrário. É o dom dos iniciantes na vida do Espírito Santo. Quem realmente está abandonando o pecado, a primeira coisa que acontece
É uma alegria genuína por não estar mais dependente daquele pecado. E a outra é esse Espírito Santo que vai causando alegria em nós, vai orando em nós, vai dando sentido em nós. E o primeiro dom que aparece é o dom das línguas. É o dom de quem já não ora mais com a sua inteligência, mas permite que o Espírito Santo ore dentro dele e nele. Monsenhor Janos da Bíblia, a Bíblia diz assim: muitos veem esse dom como algo grandioso e quando começa se decepciona e pensa assim: ah, é só isso? Sim, é o dom das crianças que vai se desenvolver. Não é? Ah, o dom das línguas. Nossa, o pessoal vai orando em língua. Oh, agora... Aí quando ele experimenta, é só isso? Sim. É o dom das crianças, é o primeiro passo realmente de quem está caminhando uma vida no Espírito Santo. Enfim, irmãos, o primeiro dos carismas é o dom das línguas que acontecerá no coração e que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Corações que rompem com a vida do pecado, corações que abraçam a cruz, corações que perseveram na caminhada com Deus, né? E assim a gente vai logo interrogando você, mas eu também estou me interrogando. Como é que está o coração? Está com traumas? Está com feridas? Essas feridas e traumas estão precisando ser tratadas? Estão precisando ser curadas? Vai perguntando. Esses traumas que você tem com as pessoas, também tem com Deus. Essas feridas, essas mágoas, também tem com Deus. E a conversão? Você tem buscado viver uma conversão? E quando falha, busca a confissão? Não é que agora daqui para frente você vai começar a rezar e vai olhar para as pessoas e dizer: meu irmão, busca a conversão, senão o Espírito Santo não ora em você. Não. É você e Deus. Tudo parte de um relacionamento que nós temos com Deus e encontramos nisso a alegria da nossa vida. E essas perguntas são muito salutares para nós. Estamos num relacionamento com Deus? O que está impedindo isso? Estamos buscando a conversão para que rompamos com o pecado, o único que realmente impede qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo? Porque ao responder essas perguntas, e principalmente buscar melhorar, buscar se converter, é claro, daqui a pouco o Espírito Santo vai estar não apenas com o carisma do dom de língua, mas com os demais carismas que vamos estudar pouco a pouco aqui nesses vídeos, né? Volte a falar com Deus sobre a sua vida, as suas escolhas, as suas dificuldades. Seja sincero e honesto com Deus. A gente falou no último vídeo aqui, né? Por que é tão difícil orar? Reveja esse vídeo. Mas principalmente, irmão, volte a ser sincero com Deus. Volte a falar com Deus, conversa com Deus e diz: Deus, estou com saudade de você. Meu Pai, estou com saudade de você. Eu sou um filho que estou arrebentado pelo mundo. Estou aí percorrendo pelo mundo, ciscando para lá e para cá, procurando um alimento que de fato me sacie, mas eu não estou encontrando, meu Deus. Meu coração tem sede. Eu sei que se você começa a conversar, você vai ver como é que Deus vai preencher o seu coração. Você vai perceber como é que as suas feridas serão curadas. Porque o Espírito Santo é o desbravador dos corações. Ele derruba todas essas barreiras que impedem a gente de se relacionar com Deus, né? O Espírito Santo, meu irmão, vem em auxílio à nossa fraqueza. Não se esqueça disso. Jamais se esqueça disso. O Espírito Santo vem em auxílio à sua fraqueza, à minha fraqueza, à fraqueza de todos nós. E eu quero terminar aqui com um versículo bíblico, lá em 2 Coríntios 12:10, que está assim. São Paulo nos diz desse jeito: eis porque sinto alegria nas fraquezas, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Vamos terminar aqui com uma oração do Padre Marlon Múcio, uma oração que se chama Para se abrir ao dom de línguas. Ora em mim, Espírito Santo. Tu sabes melhor do que eu preciso. Pede por mim. Como criancinha, com os sussurros e gemidos da minha alma, eu me abro a ti, ó Deus de amor. Amém. Aleluia. Estivemos reunidos no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.